Fala galera, vamos então agora falar de forma resumida sobre os princípios da economia, tá? Precisamos só saber que eles existem, entender basicamente como funcionam, porque isso vai nortear todo o estudo da economia. E são 10 os princípios, então vamos ter aqui 10 princípios da economia. Vamos rapidinho então, para não sem mais delongas, para não estender, vamos lá. Primeiro princípio, as pessoas enfrentam trade-offs. Que é isso? Trade-offs são escolhas. Vamos falar escolhas, né? As pessoas enfrentam escolhas. Então, o tempo todo ela tem que escolher, tá? Nada vai ser de graça. Toda decisão ela vai envolver trocas. Então, por exemplo, você pode ter uma dúvida, você pode pensar: nesse momento eu vou ver esse vídeo? Vou continuar vendo esse vídeo? Ou eu vou fazer um resumo do livro para eu ver se eu entendo melhor assim? Você está fazendo uma escolha. É uma escolha que você está tendo, é um trade-off que você está tendo. Você vai continuar vendo o vídeo ou vai fazer um resumo do livro? Entendeu? A todo momento a gente está fazendo escolha. Na economia é do mesmo jeito. E o maior trade-off que a sociedade geralmente enfrenta é entre a eficiência e a equidade. A eficiência nos diz sobre o tamanho do bolo. Como assim? Sabe aquela história de que a gente precisa, a economia, a gente precisa crescer o bolo, o dinheiro, né, a fatia ali do mercado, para poder conseguir depois ter equidade, repartir o bolo igualmente para todos os cidadãos ali da nação e tal. Então, o que significa isso? Então, a gente tem o maior trade-off, porque eles falam que não tem como eu ter uma eficiência alta e uma equidade alta. Sempre eu vou ter que escolher entre eficiência e equidade. Ou eu vou fazer crescer o bolo, ou seja, a economia do país, ou eu vou ter que fazer crescer, né, aumentar a economia do país, ou eu vou repartir de forma igualitária todos os recursos disponíveis entre a sociedade. Entendeu? Então, esse foi o primeiro princípio. A sociedade, então, enfrenta ou vai ter eficiência ou vai ter equidade, mas basicamente é você entender que a todo momento você está tendo trade-off, você está tendo escolhas. O segundo princípio, ele nos diz, muito relacionado também ao primeiro princípio, que o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Então, nos deixa aqui claro sobre o custo de oportunidade. Linkando aqui com o trade-off é o seguinte, vou explicar isso aqui. O custo de uma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Por exemplo, você está abrindo mão neste momento, agora que você está assistindo esse vídeo, você está abrindo mão, por exemplo, de ver televisão. Você está abrindo mão de estar lendo o livro, porque você tem que ficar prestando atenção no vídeo. O que é abrir mão? Abrir mão é o custo de oportunidade que você tem. E aí, dentro dos custos de oportunidade, a gente explica que você sempre vai ter um custo de oportunidade, sempre, porque você sempre vai estar escolhendo, você sempre vai estar em trade-off. Então, você sempre vai ter um custo de oportunidade, ou seja, você sempre vai abrir mão de uma coisa para escolher outra. E nós temos os custos explícitos e os custos implícitos. Custo explícito é aquele óbvio, aquele que o contador faz, que é verificar, por exemplo, quanto que você está gastando agora de dinheiro, de energia para poder estar com o computador ligado. É quanto que você está gastando realmente para quanto que custou a cadeira que você usa para sentar para estudar. Se a gente for colocar aí o custo de um estudo. E o custo implícito é tudo aquilo que está escondido, que a gente nem coloca na ponta do lápis para poder considerar, sabe? Por exemplo, seu tempo é valioso e você não está contando na hora que você vai fazer um custo de alguma coisa. Por exemplo, você está fazendo um brigadeiro para vender. O leite condensado custa tanto, o granulado custa tanto, e pá, mas você não coloca ali no custo mesmo, porque você não consegue mensurar o seu tempo, a sua paciência, o seu custo de oportunidade, que é o que você poderia fazer se você não estivesse fazendo isso, ou seja, o que você abriu mão para conseguir fazer isso. Também relaciona, por exemplo, se você poderia estar ganhando dinheiro de outra forma, mas está aqui estudando, você está tendo um custo
de oportunidade. Então você tem um custo implícito nisso aí, porque você deixou de ganhar outra coisa para fazer a coisa que você escolheu, entendeu? Então, assim segue. Falamos de 2 princípios, agora a gente vai falar do terceiro princípio. Então vamos lá. O terceiro princípio fala o seguinte, que as pessoas racionais, elas pensam na margem. O que é isso? Bom, esse princípio é um pouco difícil de explicar assim agora, tá? Mas ele vai ficar bem mais claro mais pra frente, quando a gente for explicar outras matérias. Agora você só tem que saber isso. Confia em mim, agora você só tem que saber isso. As pessoas racionais pensam na margem. O que é uma pessoa racional? Ela faz o máximo para poder alcançar os seus objetivos, tá? É aquela pessoa que realmente, né, se empenha para alcançar os objetivos e você é uma dessas pessoas, uma pessoa racional. E uma mudança marginal, a gente vai falar isso o tempo inteiro na economia. É o seguinte, o que é uma mudança marginal? É um pequeno ajuste no plano de ação. E aí você vai conseguir medir o seu benefício marginal e vai ver também o seu custo marginal. Por exemplo, você tinha um plano tal de ação, você tinha um plano A de ação. Só que na hora H você teve que fazer uma mudancinha ali naquele plano de ação. Ou seja, você teve uma mudança marginal. Tá bom, mas por você ter feito essa mudancinha, você teve benefício, você teve custo? Quanto foi esse benefício? Quanto foi esse custo? Então, é o benefício marginal, ou seja, é o benefício dessa mudança marginal. E é o custo marginal, é o custo dessa mudança marginal. E só vai valer a pena se o seu benefício marginal for maior que o seu custo marginal. Porque se você estiver gastando mais para poder mudar o seu plano, para que você vai mudar? Não é verdade? Então, você vai ficar sempre olhando isso, se o seu benefício está maior que o custo. A partir do momento que seu custo está maior que o seu benefício, acabou. Você não está fazendo aquele plano de ação mais não, você vai ter que olhar outro. Entendeu? Então, entende isso aqui agora, porque isso aqui vai ser muito importante em matérias que vão vir ainda, tá? Se você entender isso aqui, acabou o seu problema, porque você vai conseguir entender o resto tudo, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas reagem a incentivos, é o quarto princípio. As pessoas reagem a incentivos, óbvio. A pessoa, ela só vai mediante incentivo. Então, o incentivo ele vai induzir a pessoa a agir. Sabe quando a gente tem punição ou recompensa? Por exemplo, você só vai estudar para a prova se você souber que essa prova vale ponto. Porque se você achar que essa prova não vai valer ponto algum, vai ser só título de experiência, você não vai nem estudar para essa prova. Ou seja, você não vai reagir. Você não teve incentivo. Você só vai reagir a incentivos. Da mesma forma que, olha o que a gente está vivendo. O preço da gasolina aumenta. O que acontece quando o preço da gasolina aumenta? As pessoas elas têm um incentivo a consumir mais o álcool ou o GNV ou ir mais de transporte público mesmo, que é mais barato. Então, o incentivo, tudo vai ter ali incentivo. Qual é a reação da pessoa a esse incentivo? Né? Então, por que você está consumindo álcool? Porque eu tive um incentivo que o preço da gasolina aumentou. Então, isso quer dizer esse princípio, esse quarto princípio. Agora, então, a gente vai falar sobre o quinto princípio.